O ciclo da borracha. A borracha já era utilizada pelos indígenas há vários séculos na Amazônia, mas foi com a descoberta do processo de vulcanização da borracha, feita por Charles Goodyear em 1839, e o advento do automóvel, da bicicleta e a motocicleta, que tem pneumáticos de borracha, entre outros componentes. A demanda de látex pelos centros industriais europeus e norte-americanos cresceu enormemente. Os fatores que influenciaram a formação dessa corrente migratória estão relacionados com a grande seca que assolou o Nordeste entre os anos de 1877 e 1880. Por essa época, Rondônia recebeu mais de 8.000 homens que adentraram os rios e se estabeleceram nos seringais. Esses migrantes foram disseminados pelos seringalistas por todo o complexo hidrográfico rondoniense, principalmente ao longo da bacia do Rio Machado. Foram submetidos a todos os desafios e agressividade da selva. A solução do conflito redundou na incorporação pelo Brasil do Estado do Acre, com pagamento de 2 milhões de libras esterlinas de indenização e o compromisso continuar um estado de ferro em terras brasileiras que permitisse o acesso da Bolívia ao Rio Madeira, abaixo do último trecho encachoeirado, daí com a saída para o Rio Amazonas e o Oceano Atlântico, já que a Bolívia não tinha mais acesso ao litoral do Pacífico. A ferrovia. Esse acordo, consumado pelo Tratado de Petrópolis no ano de 1903, e a estrada de ferro madeireira Mamoré teve sua construção retomada em 1905, foi concluída em 1912, consolidou-se nos extremos dos maiores polos populacionais, Guarará-Mirim, limite com a Bolívia, e Porto Velho, a jusante da última cachoeira do Rio Madeira, com uma extensão de 365 quilômetros. Essa ferrovia ficou conhecida como Ferrovia do Diabo, justamente devido ao que as quantidades imensas de vítimas, principalmente trabalhadores, durante a sua construção. Superada pelos seringais de cultivo implantados pelos ingleses na Malásia, através de sementes oriundas da Amazônia, que permitiram suprir o mercado internacional por preços menores, o desaquecimento da extração da borracha natural, aliado à falta de política de ocupação para a região, não permitiu que se realizasse um povoamento efetivo. A preocupação governamental com o isolamento e esvaziamento da região resultou na decisão de implantar uma rede telegráfica entre Cuiabá e Porto Velho. À frente da missão estava o coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, que, para a implantação da rede telegráfica concluída em 1915, utilizou de mão de obra do sul do país. Por esses homens, somados aos imigrantes eventuais, criaram os povoados nas localidades, como de Vilhena, Marco Rondon, Bueno, Vila Rondônia, Ariquemes, entre outros. Até o ciclo do telégrafo, ainda não havia o estado de Rondônia nem a formação do território de Rondônia. Isso só vai ocorrer em 1943. Então, o primeiro ciclo da borracha e a linha do telégrafo ocorreram em uma região que posteriormente seria chamado de Rondônia. O segundo ciclo da borracha. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, a Malásia ficou isolada da Europa pela ocupação do Sudeste Asiático pelos japoneses, que fez renascer a importância dos seringais na Amazônia. No mesmo ano, foi criado a SENTA, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, e tinha como objetivo recrutar
pessoas para trabalhar na produção do látex. Só no Nordeste foram para a Amazônia 54 mil trabalhadores, sendo 30 mil deles apenas do Ceará. Esses novos seringueiros receberam a cunha de soldados da borracha, uma alusão clara de que o papel do seringueiro em suprir as fábricas nos Estados Unidos com borracha era tão importante quanto o combate ao regime nazista com armas. Nesse mesmo ano, o presidente Getúlio Vargas criou os territórios federais, entre eles o Território Federal do Guaporé, posteriormente denominado Território Federal de Rondônia, desmembrado de terras do Amazonas e Mato Grosso. Contudo, apesar do aquecimento do mercado internacional da borracha, a região não se despovoou como no primeiro ciclo, mantendo alguns seringais ativos e prosseguindo o extrativismo da castanha e de algumas outras essências para atender o mercado europeu. O ciclo da casterita. Em 1958 foram descobertos os primeiros aluviões de casterita em Rondônia, nas áreas de seringais, dando início ao extrativismo mineral sob regime de garimpo. A importância da casterita é que ela contém o estanho, um metal importantíssimo para a indústria metalúrgica. Essa atividade induziu o fluxo de imigrantes oriundos de diversos estados brasileiros, que se concentravam em Porto Velho e em alguns povoados que praticamente haviam desaparecido com a desativação da estrada de ferro-madeira Mamoré. Pelo fato da garimpagem ser manual, era grande exigência de mão de obra, absorvendo praticamente 50% de toda a população economicamente ativa da época, além de permitir o fortalecimento de comércio, serviço e algumas ramificações industriais. Entre 1958 e 1970, toda a economia local se desenvolveu à sombra da exploração da casterita. Entretanto, em 31 de março de 1971, através da Portaria Ministerial número 195/70, presidida por Antônio Dias Leite Júnior, ocorreu a proibição sumária da garimpagem manual sob a alegação de que a exploração mecanizada era economicamente mais rentável. O ciclo agrícola. A descoberta de grandes manchas de terras férteis e o intenso fluxo migratório dirigido ao território tornaram-se a agricultura a alternativa mais viável à economia rondoniense, praticada por micros e pequenos produtores rurais. Vários fatores políticos e econômicos provocaram o grande êxodo rural nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país e a migração para Rondônia. O território federal de Rondônia transformou-se assim no maior receptor de excedente populacional do Brasil. A estratégia política de atuação maciça na Organização Fundiária de Rondônia transformou a autarquia, que é o INCRA, no maior investidor oficial da região. Para se ter uma ideia, até 1977, o orçamento desse órgão para o Rondônia era superior ao próprio governo do território de Rondônia. O processo de ocupação humana de Rondônia ligado ao ciclo da agricultura foi executado pelo INCRA, inicialmente através de projetos de integrados de colonização, os chamados PICs, e dos projetos de assentamento dirigido, os PAD, estrategicamente criados para cumprir a política destinada à ocupação da Amazônia rondoniense. Um novo tempo. A partir da década de 80, precisamente em dezembro de 1981, o Congresso aprovou um projeto ordinário do Poder Executivo, pelo qual o território federal de Rondônia era elevado a Estado da União. O governo do novo Estado
tomaria posse no dia 4 de janeiro de 1982, sendo ele Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, que já governava o território desde 15 de março de 1979. A conclusão da construção da rodovia BR-364 vai intensificar o fluxo migratório para o estado de Rondônia, fazendo com que o estado vá se consolidando e se torne um dos grandes produtores agropecuários do Brasil.